Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, estamos apresentando mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. E este programa é realizado pelo Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Recanto Maestro. Hoje eu estou em Florianópolis, vim fazer uma entrevista com a advogada Claudete Pelicioli. Bem-vinda ao programa, Claudete. Obrigada, eu que agradeço estar aqui. A Claudete tem muitas coisas legais para nos contar. Eu fiz este convite porque eu gostaria que ela nos falasse um pouco sobre essa área jurídica, esse investimento na carreira dela, como é que ela vê então as mulheres, né, nesse setor e como é que ela pode trazer como contribuição a arte de advogar. Claudete, que mulheres que tu terias como referência na tua vida, na tua escola, nos teus estudos no Brasil, que te chama a atenção, que tu pudesse trazer para nós como mulheres de inteligência na área jurídica? Bom, eu vou falar da mulher advogada no Brasil. Então, vou falar um pouquinho para a gente contextualizar. A primeira mulher advogada no Brasil foi a Mirtes Campos, do Rio de Janeiro. Ela se formou em 1898, ou seja, lá por volta dos anos 1900. Então faz aí 120 anos, né? Primeira mulher advogada. Mas ela só conseguiu se inscrever na OAB para atuar em 1906. Então se passaram aí 8 anos até ela lutou e tal para conseguir, então, ela advogar, conseguir exercer a profissão dela. Depois tivemos, logo em seguida, uma outra advogada em São Paulo, que também teve bastante destaque, e que se chama Maria Augusta Saraiva, né? E depois, então, a primeira juíza advogada no Brasil é daqui de Santa Catarina, a Teresa Tang. Isso foi em 1954. Além disso, uma mulher de destaque que a gente, no direito, né, a gente sempre tem como referência a Ellen Grace, né, que foi a primeira ministra do Mulher no STF no ano de 2000. Tu vê que recentemente, né, no ano de 2000, a ciência jurídica e também essa questão de atuar como advogado já existe há muitos anos, que a gente, né, as legislações inclusive que são usadas no direito até hoje são de fundamentos romanos, né? E a mulher então começa no Brasil a se colocar de uns 120 anos para cá, começa a Para você ter uma ideia, até 1932 não era permitido nem votar. A mulher não votava. Em 1898, uma mulher já ser advogada, já entrar nessa área masculina, que era uma área masculina, já é um grande feito, né? Ela, assim, uns 40 anos antes ela já 34 anos antes, já tinha 34 anos antes do direito de votar. De votar já existia uma mulher advogada e assim, pasme, né? Onde foi a atuação dela? No direito penal. No direito penal. Ela fez o primeiro tribunal de júri em São Paulo, no Rio de Janeiro, essa Mirtes Campos. E na ocasião, mais de 500 pessoas foram assistir essa situação histórica inédita, né? De uma mulher presidir o tribunal de júri. Presidir não, né? Ela foi defender, né? Ela foi defender e defendeu com mérito, foi muito elogiada, né? Que legal. E foi vencedora de um promotor que era imperdível, ele não perdia nenhum caso. Jura? E ela venceu defendendo o cliente dela. Olha, uma mulher. Era isso que eu ia te perguntar, assim, como é que
que tu sente, que tu percebe essa questão da mulher na oratória, na defesa, né? Que tem que ter um dom, né? Tem que ter um talento também, o dom da palavra, de tu ser assertiva, né? Na defesa. Tu enxerga assim? Eu enxergo que a mulher ela vê os detalhes, né? Ela percebe as coisas, às vezes até no ar. Ela não dá muito bola para isso, mas ela devia dar mais atenção a essa coisa. Quando a gente entra no ambiente, a gente já acolhe assim a situação do que está acontecendo ali. Se a gente for essa é uma coisa que é própria da mulher. Ela entra e resolve, se ela quer. Exatamente. Se ela está bem. Ela entra, já acolhe a situação e já sabe qual é o ponto da situação para ela entrar como vencedora ali naquela situação. Qualquer situação, inclusive no tribunal de júri. Inclusive numa separação, num divórcio, às vezes tem que ver o que está rolando ali naquele casal que as coisas não estão andando no direito trabalhista, no direito empresarial. Às vezes o empresário diz, minha empresa não funciona. É a empresa que não funciona ou é ele que não funciona? O que está acontecendo na vida particular dele que não está deixando a empresa dele ir para frente? Então são várias coisas que a mulher tem por natureza. Eu digo que tem por natureza porque eu tenho, e você sabe que você tem também. As mulheres que se trabalham, elas têm essa questão natural de entrar e ver a situação e de tentar resolver. Se o cliente deixa, a gente resolve. E agora me veio uma curiosidade, assim, mais um pouco pessoal. Por exemplo, tu como profissional, a mulher usa muito a intuição, né? E nós, na nossa carreira, eu e tu, nós valorizamos muito os sonhos, né? Na tua profissão, tu já teve informações em sonhos, assim, de algumas decisões em relação aos teus clientes? Na verdade, o que acontece às vezes que eu acordo no meio da noite, 2, 3, às vezes 4 horas da madrugada, para anotar a decisão, aquela solução para aquele problema do cliente. Vem às vezes? Às vezes me vem, dependendo do cliente. Legal. Às vezes vem até para o cliente, não só para mim, né? Ele conversa comigo e depois ele diz, eu acho que eu já sei como fazer aqui. Ou ele diz, eu tive um sonho. E às vezes só o cliente vindo conversar comigo, ele já tem uma outra visão da situação e diz assim, resolvi. Às vezes ele mesmo resolve. Que legal. Às vezes ele mesmo resolve. E é importante isso, ele também, porque é importante esse papel dele, né? Não só tu resolve, né? Quando ele resolve, é que nem tu acabou de dizer, quando a mulher decide, tá decidido, né? Então o homem, nós podemos ver o homem e a mulher como seres naturais, né? A pessoa decide, né? E outra coisa, o advogado, quem é grandes empresários sabem disso e dizem isso, que o empresário, o advogado não é o dono da ação. O advogado é um instrumento. O que é um instrumento? Muito bem. Ele sabe a lei e ele diz, olha, nesse caso aqui nós temos essa ou essa alternativa, nós podemos ir por este ou por esse caminho. Então ele é um consultor. O empresário vai consultar ele sobre aquele problema. O que diz a lei a respeito disso? Você vai dizer, olha, a lei diz isso, nós temos alguma jurisprudência que diz aquilo, e nós temos essas opções. Mas quem decide não é o advogado. É verdade. Quem tem que decidir é o cliente. E muitos clientes querem que o advogado decida. O advogado ele não tem essa função, né? Ele não deve decidir. Algumas vezes ele pode orientar, pode dizer assim, olha, se nós formos por aqui é mais fácil, né? Porque o cliente também pode estar em ou é mais assertivo. É mais assertivo. Porque o cliente também pode estar sabotando. Exato. O cliente, às vezes, a gente vê que ele está em processo de autossabotagem. Já errou tudo. Se tu deixar ele decidir, ele vai errar mais. Olha que ele importante. Vai pro fundo do poço. Então, tu tem que tirar ele dali assim, vem pra cá, vamos ver aqui, como que a gente resolve aqui. Então, tem situações que o advogado tem que resolver, tem que dizer, deixa que eu resolvo. Mas quando é um grande empresário, que já tem uma passagem, que já tem um discernimento, que já tem uma consciência, é ele que resolve. O advogado é só um instrumento.
Sim, que legal. E na tua vida, assim, por exemplo, pessoal, depois tu foi fazendo então as escolhas, porque a Claudete, ela era funcionária pública concursada, né? Na Caixa Econômica Federal. Então ela fez as escolhas, ela foi plantando, foi fazendo as escolhas, né? E depois foi colhendo. Esses dias eu vi uma frase: quem escolhe planta, né? Entendeu? Quem escolhe planta, ou quem planta escolhe. Então a gente escolhe aquilo que planta, né? A Claudete, ela fez escolhas. Vamos ouvir um pouco essa passagem, assim, de quando tu decidiu fazer o concurso e depois saído de ser concursada. Eu decidi, porque o que aconteceu? Eu em Caxias do Sul, eu sou de Nova Roma do Sul. Em Caxias do Sul eu fiz a primeira faculdade, que foi Educação Física. Por que eu fiz essa faculdade? Eu acho que porque eu queria me encontrar também, não só mentalmente, mas também fisicamente. Acho que o físico também ele ajuda a pessoa a entrar, né? Mente sana, corpo sano, mente sana. Então eu tive algumas amigas que estavam fazendo Educação Física e eu fui por esse canal. Claro que lá no final do curso eu já vi que não era aquilo que eu queria. Tá fazendo Educação Física. Não era aquilo, não era a minha vocação. Então o direito não foi a primeira escolha. Não foi a primeira escolha, porque na época eu tinha a ideia de que direito não era muito trancado. Eu via as pessoas assim de toga preta, eu queria ser um pouco mais livre. E eu encontrei isso no direito depois. Mas aí, depois de fazer Educação Física, eu conheci uma pessoa, engravidei e casei. E essa pessoa, os pais eram aqui de Santa Catarina. E quando eu conheci Florianópolis, eu disse, vamos embora. Na hora, eu disse, eu quero morar em Florianópolis. Foi o lugar que eu escolhi para morar. Porque aqui eu gosto muito dessa cidade. É uma cidade mais feminina. Ela é mais leve. Ela tem um mar. Então, ela é uma cidade plana. Tem as montanhas. Tem, né? as montanhas, mas tem as planícies. Tem a doçura da mulher. Florianópolis é uma cidade feminina. E eu me identifiquei muito com esse lugar. Então nós viemos para cá. E aí alguém precisava sustentar a família, né? Ele também tinha o emprego dele, mas era muito, muito pouco que a gente tinha como renda familiar. Então eu resolvi estudar e fazer um concurso. E por sorte minha, passei na Caixa Econômica Federal. E aí comecei ali a minha jornada. Depois de uns anos que eu estava ali, eu vi que aquilo ali não ia me trazer a inteligência que eu precisava. Um concurso público, ele não te traz inteligência, ele te traz trabalho e emprego. Um pouco de fixidez. Ele te traz a estabilidade, mas ele não te traz a criatividade, não te traz a inteligência. Tu não tem liberdade de atuação no serviço público. Tu tens que fazer aquilo que eles mandam. Sistemático, né? Sistemático. Você vai entrar ali e você vai saber que você vai ficar ali algum tempo. E se você ficar muito tempo, talvez você vire um robô. E eu comecei a me perguntar se era aquilo que eu queria. Comecei a entrar em crise. As coisas se começaram... E muitos entram pela espera da aposentadoria, né? E por isso, quando tu entra nessa espera, eu acho que é isso que torna fixo a pessoa. São 30 anos. Quando tu sai dali, tu não é mais nada. Tu já foi, já morreu. Desculpa, mas quem fica esperando a aposentadoria é porque enquanto tá esperando a aposentadoria, tá sofrendo, né? Porque tá esperando. Então eu fiz essa passagem da Caixa Econômica. Enquanto a Caixa Econômica me deu muito, né? Me deu inclusive a faculdade, né? Porque eu paguei a faculdade. Mas quando eu resolvi fazer a faculdade de Direito, ali é que está a outra passagem. Que o meu marido diz, não foi com essa mulher que eu casei, né? Eu vou embora. Porque eu de manhã e de tarde eu trabalhava, à noite estudava. E era uma loucura, final de semana também tinha os trabalhos de aula, tinha curso para fazer. Quer dizer, ele não tinha uma esposa, né? Ele tinha uma pessoa que morava ali na mesma casa com ele. E ele resolveu ir embora. E aí me deixou com uma filha de 8 anos para criar, as dívidas todas de uma construção que a gente estava fazendo, enfim. E eu me virei sozinha, me formei.
E Claudete, quando eu me formei, eu saí do serviço público. Nós vamos para um rápido intervalo e continuamos falando, e aí ela vai nos contar como é que ela resolveu essa situação. Isso. Esperamos vocês. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção. Olá, voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e estamos hoje com a doutora Claudete Pericioli, advogada, que está nos contando a passagem dela nesse percurso como mulher, né, e as decisões que ela tomou. Claudete, então tu sai da função pública, né, que ela era funcionária pública da Caixa Econômica Federal, tomou essa decisão, que é uma decisão raríssima de alguém abrir mão de um cargo concursado, é uma coisa rara, para construir a tua história autônoma num escritório de advocacia privado, teu. Uhum. Tu chegou a trabalhar em algum outro escritório? Não, eu comecei na minha casa mesmo. Abri uma salinha na frente de casa e comecei ali. Em cima de uma montanha, com vista para o mar, tudo, mas era bem difícil de chegar. Quem queria chegar ali tinha que fazer um esforço. Que legal, então, mas era inspirador. Eu decidi sair da Caixa Econômica, foi uma passagem, né? Então, a pessoa tem que conhecer a si mesmo para poder tomar certas decisões. Esse conhecimento de si mesmo passou por um processo também, não é? Eu não fiz tudo isso sozinha, vamos dizer. Eu fiz sozinha, mas eu fui orientada. Eu tive uma psicóloga aqui em Florianópolis que me ajudou a me conhecer, né? E a fazer essas passagens com mais segurança. Porque às vezes a pessoa quer fazer as passagens e ela não sabe se está certo, se está errado, se vai dar certo, se não vai. Tem muitas dúvidas. Então eu consultei essa ontopsicóloga, se chama Maria Tereza Andreóloga,
E estava fazendo um trabalho de conhecimento pessoal, né, de mim mesma, me conhecendo, o que eu tinha que mudar, o que eu podia melhorar, né, coisas que a gente, dúvidas que a gente tem. E ela, primeiramente, me apontou direito como uma estrada, que ela viu isso em mim, viu que eu tinha bastante, o lado crítico bastante desenvolvido, né? A gente às vezes faz crítica para fora, faz crítica para dentro, então vamos usar essa crítica para o direito, né? Olha, Que é que uma ótimo. ótima. E eu me dei super bem no direito, porque eu realmente sou uma pessoa que tem muito desenvolvida a perspicácia, a crítica, todo esse lado bem... E ela me orientou no direito, depois eu me formei e eu perguntei, aí eu fui, é um método que trabalha também com sonhos, e quando eu estava em dúvida se eu ia sair ou não da Caixa Econômica, ela diz, o momento certo de sair vai aparecer. E tu ainda estava na Caixa, eu quando tava tu começou na a fazer Caixa. Consultoria com ela. Eu nem tinha começado o direito ainda. Ela que me orientou a fazer o direito. Legal. Então foi entendi. assim, uma outra mulher que me apoiou e me orientou nessas passagens. Eu não fiz sozinha, digamos assim, eu fui orientada. E depois dessa que ela me disse, você vai saber o dia certo para sair, a hora certa. Teve um dia que eu estava trabalhando no caixa, depois de atender 300, quase 400 pessoas no caixa. Eu cheguei no final do dia, encerrei o expediente, fechei o dinheiro do caixa e falei com o meu gerente, amanhã não venho mais, pode fazer a minha rescisão. E foi assim que eu decidi, eu tinha certeza absoluta daquilo ali, não tinha nenhuma dúvida na minha cabeça sobre a decisão que eu estava tomando. Quando eu fui fazer o exame demissional, o médico disse que eu estava com LER no último grau, eu estava no ombro e que eu ia ser inválida, eu não ia conseguir trabalhar com computador, esse tipo de coisa. E aí eu disse, olha, você tem duas opções, eu disse para o médico, ou você me dá o exame demissional, ou você me dá o atestado de óbito, né? E aí ele disse, eu vou deixar anotado aqui na tua ficha que se tu quiser voltar, tu pode. Tá bem, eu disse pra ele. Pensei que tu ia sugerir que ele te desse aquele exame de como é que é, invalidez para se aposentar já, né? Não, eu não quis isso, né? Porque a partir do momento que você é inválido, você não pode mais trabalhar. Eu sei. Então, e algumas pessoas usam isso para se aposentar, né? Se usam isso para se aposentar, mas depois não podem mais trabalhar. E eu queria justamente começar a trabalhar naquilo que eu queria fazer, Gostava. que era a minha vocação. Vocação, que a gente estava falando antes, é uma coisa que a gente não compra, que o pai não dá, que é uma coisa que é da pessoa. Então tem da natureza. É da natureza. Vem contigo aquilo. É da natureza, né? Da pessoa. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para as mães, né, principalmente porque esse mês, o mês de março, o mês das mulheres, para elas orientarem os seus filhos, as suas filhas, mas não no sentido de escolher a profissão para eles, porque a profissão é uma vocação que o ser humano tem, cada um tem a sua. É verdade. Então não adianta mandar o filho fazer direito porque vai ganhar dinheiro, ou fazer medicina porque também é uma profissão de status. Porque às vezes a pessoa é artista, às vezes ela não quer aquilo para a vida dela, ela tem que descobrir ainda. Então primeiro descobre o que quer fazer para depois encaminhar para uma profissão. Isso é uma mensagem que eu deixo porque eu trabalhei já com muitas pessoas aqui no meu escritório e muitas pessoas são formadas em direito e não têm a menor noção da importância que é o direito para a sociedade e para a vida da pessoa, para ela se desenvolver. Não tem aptidão para aquilo, não tem perfil. E tá ali, fez 5 anos, o pai e a mãe gastaram dinheiro, então isso é importante, né? A pessoa saber. Por isso que, agora me ocorreu isso, por isso que às vezes uma pessoa se forma como advogado, vai trabalhar e às vezes os processos podem ter essa questão de serem morosos, ou de não terem sucesso, ou de não ganhar a causa. Tem a ver também com o advogado? Tem a ver, porque assim, eu tenho 20 anos de formação já, né, na área do direito. Demora pra gente pegar toda a gama de experiências. Isso que eu tô dentro da profissão. Isso que eu tô na profissão certa, isso que eu estudo. Eu tenho 5 pós-graduação, agora eu tô fazendo mestrado pela Univale também, que é olha que legal. Que eu indico porque é muito bom. E mesmo assim,
eu tenho que ir lá, tenho que estudar, tenho que sonhar, né? Às vezes acordo de madrugada para saber a solução daquele problema, né? Falar com o cliente, tem uma série de coisas implicadas. O direito é uma arte. É uma arte, tem O direito que estudar muito. É uma arte. É. Então as pessoas não veem o direito como arte, veem uma coisa assim, é só pegar um código e ler o código. Não. Foi bom tu ter tocado nesse aspecto, porque eu gostaria que tu trouxesse para nós, assim, como é que tu foi chegando, então tu disse que estudou muito, como é que tu foi chegando nessa questão de tornar a tua profissão a arte do fazer, como advogada, né, a arte de advogar, como é que tu vê, porque é uma obra de arte, né, cada processo, não sei como é que tu vê isso. Tem duas passagens, né? Que a advocacia ela requer uma série de habilidades, como qualquer outra atividade empresarial, né? Sim. A primeira, você tem que ter os clientes. Sim. Então, enquanto eu estava na Caixa Econômica, eu fiz muito bem feito o meu serviço ali. E as pessoas que me conheciam dali, depois me contrataram como advogada. Que legal. Sim, alguns empresários eu ia visitar e disse assim, agora eu sou advogada, né? Mas o que você sabe fazer? Eu me dá alguma coisa para fazer que eu te mostro, né? Com a minha capacidade. Então, assim, as pessoas já me conheciam de dentro da Caixa Econômica e os meus primeiros clientes vieram dali. Eu tive um empresário que foi o primeiro cliente que eu tive, que ele me disse, o dia que você se formar em Direito, você me procura. E foi a primeira pessoa que eu procurei. E quando eu saí da Caixa Econômica, eu já fui nele e ele me contratou meio período para trabalhar na empresa dele. Então, ali eu comecei e ele me indicava outros clientes, amigos dele. Foi ali que eu comecei. Olha que bonito. Então, assim, não é que eu ia dizer, comecei do zero. Eu comecei do zero aqui em Florianópolis, é verdade. Mas a Caixa Econômica, ela me abriu, eu abri dentro da Caixa Econômica um outro espaço para depois, quando eu saísse, ter uma estrada para seguir. Então, é uma inteligência de estratégia que a pessoa, algum canal ela tem que ter, né? Para depois ela atuar a profissão dela. Sim, e esse cliente também deve ter enxergado alguma coisa em ti que te trouxe, né, uma habilidade tua, de dizer, essa mulher vai ser boa naquilo que eu preciso, né? Então a gente tem às vezes esses encontros, né, com as pessoas certas. Porque às vezes a pessoa diz assim, isso não é o que eu quero fazer agora, então eu não vou fazer de qualquer jeito. Isso aí é uma porta para você fazer bem feito, para você mostrar que é capaz, para você se desenvolver, seja lá o que for que você estiver fazendo. Eu, em Caxias do Sul, eu fui vendedora numa loja de roupas. Enquanto eu fazia educação física, meio período eu trabalhava numa loja de roupas, eu era vendedora. E hoje tu também precisa vender o teu trabalho. E eu, depois que eu saí daquela loja, ainda no sábado, eu ia lá trabalhar, porque eu trabalhava no Bradesco na época. E no sábado eu voltava lá na loja para ajudar. Então eu tenho sempre... as pessoas têm boas referências minhas, entende? E eu gosto de trabalhar. E eu gosto de trabalhar. Isso que é importante. Eu trabalho demais. Trabalho é um prazer. Tá, tu falou que tinha a primeira, tu falou que tinham duas coisas para chegar na arte de advogar. Então, a primeira é essa, fazer bem as coisas. Fazer bem as coisas, né? Saber servir. E a segunda, que é a primeira, na verdade, é aquilo que a gente estava falando, é conhecer a si mesmo. O conhecer a si mesmo é o primeiro. É o primeiro. Porque se tu tá confuso, né? Vai trabalhar já confuso, com a cabeça cheia de minhocas. Como que tu vai ter transparência mental para resolver o problema do cliente ou para achar uma saída para ele? Você não consegue. Então eu escrevi esse livro junto com 40 outras mulheres, tá? Tem um capítulo 3 aqui que é o meu, que eu falo justamente disso, né? De como que eu consegui chegar onde eu cheguei, que não é muita coisa, mas é bastante. O nome do livro é Mulheres Antes e Depois dos 50. Dos 50. Então a primeira coisa que eu coloco aqui é conhecer a si mesmo. Tá. Né? A segunda é ser protagonista responsável da própria vida. Isso quer dizer o quê? Que você não tem que esperar nada de ninguém. Você tem que ir lá e fazer. Faça.
Se vier alguma coisa dos outros, ótimo. Se não vier, você fez a sua parte. Não pode esperar. Não depender de ninguém, nem do pai, nem da mãe, nem do namorado, nem do marido, de ninguém. Tem que ir lá e fazer. Vai lá, faz e cria a tua base econômica. Isso. Ser protagonista e responsável da própria vida. O terceiro passo é superar o medo, a dúvida e a vergonha. Eu coloquei a vergonha aqui porque eu tinha muita vergonha, era muito tímida. Ainda bem que eu superei isso. Eu superei isso. Não estaria nem fazendo aqui a entrevista, né? Então, o medo, a dúvida e a vergonha. Imagina, né, uma advogada, né, num tribunal. Tinha muita vergonha. Tinha muita vergonha. Eu decidi deixar a vergonha atrás da porta o dia que eu me informei. Eu disse, eu vou ter que trabalhar, a vergonha vai ficar de lado. E o quarto passo, então, eu coloquei como coragem, vontade e ação. Coragem, porque, para sair, por exemplo, para mim, sair do serviço público, deixar a tal da estabilidade, que é um monstro. Já foi um ato de coragem. Foi um ato de coragem. Vontade é vontade mesmo de fazer. E ação é ir lá e fazer. Se a gente está falando da mulher, né, da diferença, não tem diferença entre homem e mulher. Acredite. Se você fizer, a ação é que vale. Não existe diferença. Como é que é o mercado da mulher? É igual ao do homem. Vai lá e faz, pega o teu espaço. Sim, não é? Sim. Hoje em qualquer profissão. Porque na vida não existe o gênero. Na grande vida, na vida da natureza, existe o ser. Não existe o gênero homem e mulher. Então, a coragem, a vontade e a ação nos dá essa questão da atitude de fazermos sempre. Vontade tem que ter todos os dias. Às vezes a gente não está bem, mas se a gente não está bem, a gente tem que olhar para dentro de si e se perguntar, mas onde eu errei? Né? Por que hoje eu estou não me sentindo com tanta vontade, né? Se olhar todos os dias no espelho e se olhar e se perguntar, né? Se perguntar, né? E como eu disse, não existe diferença entre homem e mulher. A própria mulher que às vezes se discrimina e não se coloca na sua posição de igualdade. É a mulher que tem que se colocar na posição de igualdade. Ela que tem que dizer, eu sou igual a todo mundo, né? Ou eu sou boa nisso, eu vou fazer o meu trabalho. Não tem que ficar falando de discriminação. Discriminação não existe. Existe a pessoa querer fazer. Se alguém discrimina você como mulher, é a pessoa que está te discriminando. Você não pode se discriminar. Deixa ela de lado. Deixa ela de lado e vai buscar outra. Segue. Eu tenho muitos. A maior parte dos meus clientes são homens. Não tenho problema nenhum com isso. Eles me respeitam, eu respeito eles. Nós precisamos encerrar o programa e para finalizar, assim, nós estamos aqui nesse cenário com um quadro muito bonito, que é do professor Antônio Meneghetti. Tu tá com uma camisa também, que é desenhada, né, da moda de Antônio Meneghetti. A minha pergunta eu observo, assim, que tu já fiz trabalhos para ti também como arquiteta, né, como projetista. Estudamos juntas no MBA, né? Somos colegas do MBA, Business Intuition, identidade empresarial. Então, cada uma de nós foi buscando essa identidade, né? E eu vejo que tu aprecia muito a arte, né? Ela é uma artista como advogada, na arte de advogar, né? Mas ela traz a arte para o ambiente dela. Com certeza, eu acho que isso é muito importante, a estética no ambiente, né? Você atender bem o cliente também faz parte disso, ele se sentir bem. Por exemplo, eu hoje estou falando com você aqui, mas eu também falo com o meu cliente assim, de igual para igual. Então isso também é uma arte. Claro. É a arte de conversar num bom ambiente, com um bom café, com uma água de coco, né? Para que o cliente possa relaxar, possa se soltar, possa abrir o que ele está pensando, para que eu possa ajudar ele. Então, a estética é muito importante, porque ela possibilita, o ambiente possibilita que a pessoa também se abra, né, para contar aquilo que ela tá sentindo. Exatamente, é fundamental, né? Claudete, muito obrigado pela tua participação no programa. A Claudete, ela coloca em prática realmente algumas passagens que eu dou e já dei em alguns programas, que é essa questão do ambiente, né? Tu saber receber a pessoa, tu saber... Então, o belo é isso, ele tem que estar presente porque ele gera prazer e o teu cliente também vai participar deste prazer, assim como tu, que é a principal no ambiente, né? Tem que ter. Na verdade, a gente serve o outro, né?
Então a gente não é o principal, a gente é o instrumento. Principal no sentido de que tu tem que estar bem primeiro. Com certeza. Para poder isso. receber o outro. Exato. E aí o ambiente propicia isso, a arte, né? Exatamente. Obrigada, Claudete. E eu que agradeço. E gostei muito de participar. Espero que a gente volte a conversar de novo sobre outros Obrigada, assuntos. que bom. Bom, nós precisamos então encerrar esse programa. Ele pode ser visto na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você também pode assistir pelo site da TV Santa Maria, santamaria.tv.br, e pelas páginas do Facebook da TV Santa Maria, do programa Lígia Marques, e no canal do YouTube Programa Lígia Marques. Você pode também enviar e-mails com perguntas e sugestões para o programa ligiamarques@gmail.com. Agradeço aos apoiadores culturais deste programa, que eu tanto amo fazer, e eu espero você nos próximos programas. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Todos os sábados, às 8 horas da noite. Apoio cultural: Mariana Brito Araújo, artista. Azione Consultoria, 25 anos. Camacho Consultores, consultoria em recrutamento e seleção.